Olá, gente, bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal, ainda continuando com esses métodos para ajudar a gente a conhecer melhor o nosso data frame, tá? Hoje eu vou trazer um método que eu utilizo muito, gosto muito, enfim, a gente vai se apegando a alguns métodos, também depende do trabalho que a gente faz, né? Mas eu gosto muito de usar esse método velho counts. Vamos lá, que vai contar os valores, né, a frequência de valores nas colunas. Vamos lá, aqui já carreguei nosso data frame. Lembrando, quem não viu os vídeos, o IDCSV assista, que são bons. São longos, mas são bons. Vamos ver então o que é que ele faz, tá? A gente vai usar aqui para a coluna sexo, o velho counts, tá? Para ver o que é que ele faz. Ele vai contar a quantidade que cada valor aparece na coluna. Então, aqui o valor feminino aparece 10 vezes e o masculino aparece 7 vezes, tá? Então, é isso que ele faz. É um método que a gente utiliza mais, né, para colunas que têm valores mais para categóricos, né? Que não adianta. Você vai pegar na coluna nome, a gente vai até usar isso só para mostrar, porque nosso data frame tem, sei lá, 17 entradas, né? Mas não é a realidade. Você não vai pegar uma coluna, sei lá, tá trabalhando com um data frame que tem até 1000 linhas, sei lá, mas você tem lá uma coluna nome e você acha que ela não repete nada. Você não vai usar isso aqui para ver se tem um, sabe? Algum repetido, sei lá. Tem outras maneiras, tá? A gente vai ver se tem repetido. Depois a gente vai aprender outro método. Mas você usa mais para essa variável mais categórica. Tem 4, 5 valores, né? Tem ali naquela coluna. Você tem milhões de linhas e tem 5 valores ali, diferentes, né? Distintos. Você quer saber quanto que aparece cada um? Vocês vão descobrindo aí o que é melhor para vocês. Mas só para explicar que ela vale muito para isso, para coisas categóricas. Então aqui ela conta, se a gente usar esse parâmetro normalize, ele vai trazer proporção, ao invés de quantidade, tá? Vou botar aqui. Então, ele trouxe a proporção que aparece o valor feminino e a proporção que aparece o valor masculino nessa coluna. Vou multiplicar por 100, porque todo mundo está acostumado mais a ver percentual, tá? Então, você pode multiplicar por 100 aqui, aí vocês entendem mais. Então, aqui a gente está vendo que a palavra feminina aparece 58,82% das vezes aí das linhas, né, dessa coluna, e é masculino 41,18%, aproximando aqui, tá? Então você pode fazer isso, que é muito bom, né, que você já tem uma noção mesmo do percentual. Então você pode ter o valor absoluto, né, contagem ou percentual. Por padrão, ela não conta valores nulos, ela é como se não existisse, tá? Não tá contando. Mas a gente pode usar o parâmetro drop-in igual false, a gente está falando para ele não pular os números nulos, né? E aí vamos ver o que acontece. Eu botei nome aqui, falei, olha, isso aí já parece mil coisas aqui, né? Mas só porque eu sei que na coluna nome tem um nulo, que é esse aqui. Então agora ele está contando esse nulo. Se eu não colocar o drop-in, vou apagar aqui, nulo não aparece, tá vendo? Ele não conta o nulo. Mas se eu deixar com o drop-in, ele vai contar a quantidade de nulos também. Eu sempre coloco drop-in assim, não é que eu sempre coloco. Eu uso muito drop-in igual false, mas vocês avaliem a realidade de vocês, né? Eu sempre trago os métodos, falo assim um pouco do que eu uso, mas cada análise é uma análise, cada trabalho é um trabalho, né, de vocês aí. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, se a gente tem aqui, né, a coluna de altura, vamos trazer ela aqui. A gente tem um monte de número, né? E sei lá, não vai, de repente não vai se repetir, né, muito a altura nem nada. Você não quer saber quantas vezes aparece uma pessoa que tem 1,54 de altura, né? Mas de repente você quer ter uma noção, separar em grupos e tudo mais. E com o value count você pode usar esse bins aqui, tá? Você diz a quantidade de caixinhas que você quer que apareçam. Você vai ver o que é que ele vai fazer. Então ele cria intervalos para você, né? E aí nesses intervalos ele diz a quantidade de pessoas que tem entre 1,63 aqui e 1,73. Então você define a quantidade de intervalos e ele ajusta os valores para esses intervalos. Deixa eu trazer uma coisa antes aqui que eu não falei para vocês. O padrão, o value count, ele é ótimo nisso, porque ele já vem classificado
do maior para o menor, melhor, né? Do que aparece mais vezes naquela coluna, em mais linhas, no caso, né? Para o que aparece menos, tá? Você pode mudar isso, pode. Tem o ascending. Você pode botar igual a true, que aí ele vai fazer o contrário, tá vendo? Você pode fazer umas coisas assim, mas por padrão, ele vem com acende igual a false, e aí, no caso, ele começa do maior para o menor, é ótimo, que você vê logo o valor que aparece mais naquela coluna, né? Para você já ter uma noção. Então, assim, adoro. Porém, quando você está usando intervalos, às vezes fica estranho. Os intervalos ficam todos bagunçados aqui. Então, às vezes, eu gosto de usar um sort, né? Igual a false aqui. Que está dizendo para ele não classificar, tá? Que geralmente ele classifica. E aí, o que acontece? Ele vai botar os intervalos na ordem. Então, ele começa com o intervalo, né? Aqui de 1,53 de altura e vai até 1,92, né? Que são os valores. Que ele pega os valores que tem lá e ele adequa esses intervalos. Vamos ver qual é a altura mínima. Então, a gente tem a altura mínima no nosso data frame 1,54. E a máxima, a gente tem 1,92. Cara, olha que estranho esse valor aqui que ele começa. Por que ele não começa o intervalo aqui com 1,54? Porque a gente tem o valor 1,54, é o primeiro valor, né? Aqui ele termina com 1,92, tá certo. Mas por que ele não tá começando com 1,54 aqui, certinho? Ele não tá começando com 1,54, porque você pode notar que tem uns parênteses aqui nesse intervalo e aqui tem um colchete. É aquela ideia de intervalo aberto e fechado, tá? Que a gente vê na escola. Então, aqui é o intervalo aberto. O que significa isso? Que o valor que aparece aqui no início, né, esse parênteses, ele não está incluso nessa contagem. Então, se ele colocasse 1,54 aqui, ele não ia poder contar esse valor. Porque, por padrão, quando a gente tem um intervalo aberto, a gente não conta o valor que está ali do lado daquele intervalo, tá? Então, por isso ele coloca, ele sozinho ele já faz isso, né? Ele coloca um valor abaixo, né? Próximo daquele valor, então é 1,53, esse ponto de zero aí, né? Mas não é 1,54 exatamente, porque aí ele vai poder incluir o 1,54, porque o 1,54 é maior do que esse valor que ele colocou ali, tá? Então, o intervalo aberto ele não inclui aquele valor que está ali. Então, aqui vai de 1,53,9 para poder incluir 1,54, que é o valor mínimo que nós temos, né, nessa coluna, até 1,635. E aí ele vai aqui é fechado, então ele inclui. Aí aqui é aberto novamente. Isso é importante porque quando você trabalha com intervalos, tem essa questão de intervalo aberto e fechado, para você não incluir o mesmo valor em dois intervalos, né? Imagine se todos os intervalos fossem fechados aqui e fechado aqui. Então, se eu tivesse esse valor aqui, 1,635 aqui, ele apareceria contado aqui, aí seria contado de novo nesse outro intervalo, né? Então, por isso que existe essa questão de intervalos abertos e intervalos fechados, né? Então, mas assim, é muito bom porque você pode ter uma noção, né? De como estão as alturas ali e tudo, sem ser uma a uma, né? É mais difícil, mas por intervalos. Então é mais uma coisa legal aí do Velho Campos, tá? Se gostaram do vídeo, compartilhem, comentem, deem like. Eu esqueço sempre de falar essas coisas, mas é importante para o crescimento do canal, para ser mais recomendado, para a gente conseguir fazer umas coisas aqui no YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo.